Bem, meus amigos, tudo bem com vocês? Aí em casa? Estamos aqui mais uma vez para continuar o capítulo 10, o capítulo sobre a República Oligárquica, a Primeira República, ok? E nós concluímos no governo do Rodrigues Alves. Chegamos agora no governo de Afonso Pena, o primeiro dos mineiros do esquema do café com leite, tá? Esse deveria governar até 1910, mas ele morreu no último ano do seu governo, no penúltimo ano, no final do ano, né? E com a morte dele assumiria o vice Nilo Peçanha, ok? Então, Afonso Pena, gente, são coisas básicas do governo dele, não há muito o que se falar. Primeiro, muitos governos têm lemas que os caracterizam, né? O plano de meta, 50 anos em 5 do JK, por exemplo, e o lema do Afonso Pena era governar é povoar. E o que quer dizer povoar? Desde da segunda metade do século XIX, que Dom Pedro II havia aberto o Brasil aos imigrantes europeus, mas até então somente europeus. Afonso Pena, pensando em povoar regiões até então inexploradas do país, devolutas, né? Ele decidiu abrir as portas também para imigrantes asiáticos, ok? E aí, o primeiro grupo de asiáticos que chegou nesse navio no Kassato Maru. Esse grupo chegou em 1908, no Porto de Santos. Então, só para deixar uma coisa clara para vocês, os japoneses vieram, muitos se fixaram em São Paulo, alguns foram para o Paraná, para outras regiões lá pelo sul, mas a maior parte ficou em São Paulo por ali, tá? Então, esse grupo veio trazer a sua contribuição aqui para o nosso país. Bom, gente, então o objetivo era mesclar ainda mais. Aí a gente diz que o brasileiro ele é multifacetado por conta da chegada desse grupo. Depois chegaram chineses, depois chegaram coreanos, tailandeses, e eles foram, né, englobando e ampliando cada vez mais esse leque que é o povo brasileiro, o miscigenado povo brasileiro. Bom, outro fato interessante do governo do Afonso Pena, ele também deu um incentivo às Forças Armadas, ele reequipou as Forças Armadas com navios novos, com alguns equipamentos mais modernos, tá? E outro fato interessante é que Rui Barbosa esteve representando o Brasil na Conferência Internacional pela Paz em Haia. Mas antes de eu falar do Rui Barbosa, eu vou falar rapidamente aqui da criação do Serviço de Proteção ao Índio, também do governo dele, que foi dirigido pelo Marechal Cândido Rondon. O Marechal Rondon, que também é descendente de indígenas, tá? Então ele decidiu, já era um defensor dos grupos que estavam em extinção. O governo acabou mandando missões de médicos, né, missões de suporte a várias comunidades indígenas. Então esse processo que seria hoje a FUNAI, né, mas antes foi o Serviço de Proteção ao Índio, foi dirigido pelo Marechal Rondon, que conduziu esse órgão com extrema competência e que funcionou por tanto tempo. Bom, gente, aí vejam só, estávamos em 1907 e faltam 7 anos para começar a Primeira Guerra Mundial. O clima estava muito tenso no mundo todo, inclusive no ano de 1907 foi organizada a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança já existia desde 1882, ou seja, tudo levava a crer que uma guerra era inevitável. Então, para tentar pelo menos retardar a guerra, houve uma conferência na cidade de Haia, na Holanda. O mundo todo mandou, ou melhor, alguns países mandaram representantes. O único país da América do Sul que mandou um representante foi o Brasil, e mandou justamente o Rui Barbosa, um intelectual, pelo menos 5 diplomas de nível superior, um cara que falava pelo menos 8 idiomas fluentes, tá certo? E aí foi mandado para representar o nosso país. Gente, então os estadistas foram falando, foram uns 3 dias mais ou menos de encontro, né? O pessoal vai falando, até que chegou o dia do representante do Brasil falar. Rui Barbosa, baixinho assim, cabeça chata, né? Nordestino, chegou na dele discreto, muito humilde, e na hora que ele foi falar, quando ele chegou à frente da plateia, ele fez a seguinte pergunta: em que idioma os senhores querem que eu fale? Já ficou todo mundo assim, né? Olhando um para o outro e tudo. E ele falou um trecho em holandês, que ele estava na Holanda, falou em inglês, falou em francês, falou em alemão, tá certo? Então ele usou vários idiomas no seu discurso, mas o mais importante não é a quantidade de idiomas que ele usou, mas o objetivo, digamos assim, o teor do discurso dele, um discurso representando os interesses dos países subdesenvolvidos, dos países que haviam sido colônias, mas que ainda sofriam as pressões do imperialismo. E eu sei que no final das contas ele foi aplaudido de pé e passou a ser chamado de a Águia de Haia.
Haia, esse prédio hoje, aqui funciona hoje a Corte Internacional de Justiça da ONU, tá? Aqui criminosos de guerra são julgados, aqui o Saddam Hussein foi julgado, por exemplo, aqui estava sendo julgado o Slobodan Milošević da Sérvia, mas morreu no meio do julgamento, entre uma audiência e outra, tá? Então, esse prédio foi conhecido como o Palácio da Paz, porque aqui houve esse encontro. E porque Águia de Haia foi o pseudônimo que deram ao Rui Barbosa, porque a águia sobrevoa a caça com extrema paciência, quando ela dá um voo é rasante, para não errar, é um voo calculado. Ele chegou discreto e quando ele foi falar, ele literalmente pôs todo mundo no bolso. Ele ganhou a simpatia de todos com a sua fala, ok? Vamos adiante. Então, meus amigos, em 1909, o Afonso Pena morre subitamente, já era um senhor de idade, e o vice Nilo Peçanha, alguns dizem que foi o primeiro presidente afrodescendente nosso, né? Mas ele era filho de um homem simples, com uma mulher de família tradicional, e o Nilo Peçanha, ele tem realmente aspectos afrodescendentes. Ele acabou governando, concluindo o mandato do Afonso Pena. Então, não há nada de interessante que cite por mais ou menos um ano de governo, tá certo? Mas, nesse período, o que aconteceu? Ele praticamente assumiu para preparar o ambiente para as eleições que ocorreriam em 1910. Gente, e na eleição de 1910, ao contrário do que vocês pensam, a política do café com leite não foi uma eterna lua de mel entre São Paulo e Minas, não. Houve situações, houve momentos em que os dois não chegaram a um consenso quanto à indicação de um candidato. E esse ano de 1910 foi um caso à parte, foi um caso desses aí. Nós tivemos dois candidatos lançados à presidência nas eleições. De um lado, Rui Barbosa, que lançou a chamada campanha civilista, civilista de civil, ele era um civil. Os civis até hoje afirmam que lugar de militar é nos quartéis e que os militares não têm competência para administrar. Os civis defendem isso até hoje, mas sempre defenderam. E os militares, ao contrário, né, se veem em condição de governar também. A questão é que não houve consenso entre São Paulo e Minas, eles acabaram não indicando fortemente um candidato, dividiram-se, e aí foram lançadas duas candidaturas. De um lado, a do Rui Barbosa e do outro lado, a do Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho do Deodoro da Fonseca, tá? Apesar de ser de Alagoas, né, ter se formado no Rio Grande do Sul, mas ele lançou os candidatos pelo Rio de Janeiro. Então, por isso a campanha civilista, porque o outro candidato era o militar. Gente, Rui Barbosa fez campanhas, passeatas por várias cidades do país. Agora, havia duas coisas interessantes com relação ao Rui Barbosa, uma coisa positiva e outra negativa. Positivamente, pesava a favor dele, né, a sua participação na Conferência de Haia, em 1907, mas negativamente pesava contra ele a crise do encilhamento lá do início da República, que muita gente quebrou, muita gente faliu e que as pessoas não esqueciam disso, então o viam como um incompetente, tá? Ele dizia que só os civis têm condição de governar, que eles sabem lidar com a política. No final das contas, venceu o Hermes da Fonseca, tá? E aí, gente, o governo do Hermes da Fonseca é marcado por alguns fatos. Primeiro deles, Hermes, assim que assumiu o governo, ele lançou a chamada política das salvações. Ele queria salvar, entre aspas, o país das oligarquias, né, do esquema do café com leite, das oligarquias tradicionais. Tudo era mentira, tudo era conversa. O que ele queria simplesmente era substituir as velhas oligarquias nas quais ele não confiava, até porque a eleição dele foi praticamente uma eleição independente, teve apoio de umas, mas não de outras. Ele queria salvá-las, né? Dizia assim, salvar o Brasil das oligarquias, mas ele queria, na verdade, era substituir as oligarquias que já estavam no poder há muito tempo, viciosas, por outras oligarquias que estavam naquele momento na oposição, mas que, ao serem alçadas ao poder por ele, elas estariam comendo na mão dele. Esse era o seu pensamento. Isso deu certo em alguns estados, mas em outros não. E o Ceará é um exemplo disso. E por que política das salvações? Porque nós tínhamos na época um candidato, um político, que os caras chamavam de o mandarim da República. Ele nunca foi presidente, sequer se lançou candidato, né, e tal, mas ele era um homem de bastidores extremamente influente, que era o Pinheiro Machado, o gaúcho Pinheiro Machado. Ele dava as cartas nos bastidores da República, ele era o cara que dava digamos assim, o aval para a candidatura de um ou do outro. Ele era do Partido Republicano Conservador, um partido de extrema direita, tá certo?
E ele tinha uma influência muito forte no Congresso Nacional e nas indicações, inclusive uma ligação forte com vários governadores. Então, meus queridos, quando o Hermes da Fonseca assumiu, ele pensou em minimizar a importância do Pinheiro Machado. Dizem que quando o Hermes saiu e que entrou o Venceslau Braz para substituí-lo, ele teve uma conversa com o Venceslau e disse o seguinte: Hermes conversando com o Venceslau, seu sucessor, disse assim: Venceslau, o Pinheiro Machado é tão bom que até se você deixar, ele governa por nós. Ele tem até esse poder de governar por nós se a gente deixar, né? Então, fazendo dando um aviso, né? Fazendo uma crítica, mas dizendo assim, ó, fique atento, né? Gente, então o que acontece? O Hermes, ele queria minimizar a influência do Pinheiro Machado para governar com mais poder. Só que aqui no Ceará, o que aconteceu? O Ceará tinha um quadro muito complexo. Nós tínhamos o Antônio Pinto Nogueira Accioli, o coronel Accioli, o comendador Accioli, que governou o Ceará por 16 anos ininterruptos, tá? De 1896 até 1912. Então, o Accioli, a importância dele no Ceará é complexa, porque todos os secretários de governo, até o comandante da 10ª Região Militar, do quartel do Exército, o presidente, o diretor dos Correios e Telégrafos, que era uma instituição muito forte na época, todos os secretários de Educação, de Infraestrutura, de Viação, secretário de Saúde, secretário de Obras e tal, todos esses secretários da Fazenda, todos eram ou filhos, ou genros, ou afilhados, ou sobrinhos, eram todos apadrinhados, protegidos e manipulados pelo Accioli. Isso acontecia, obviamente, em todos os estados. Não é à toa que a gente chama de República das Oligarquias. Mas, gente, como acontece muito até hoje, esses candidatos que são fortemente centralizadores, são figuras oligárquicas, poderosas, fortes, influentes, elas têm muito poder na zona rural, mas elas são muito criticadas na zona urbana, onde teoricamente as pessoas são mais esclarecidas. E o Accioli era muito questionado em Fortaleza, enfrentou uma série de revoltas contra ele, foi extremamente duro com seus oponentes, tá certo? Mas aí o que aconteceu? O Accioli, ele era ligado ao Pinheiro Machado, lá no Rio de Janeiro, então ele tinha esse respaldo. Nós tínhamos em Juazeiro Floro Bartolomeu, um médico baiano que logo depois que se formou, veio viver aqui no Ceará, em Juazeiro, fez uma amizade muito grande com o padre Cícero Romão Batista, o padre Inciso, que era um homem influente, né, e tudo. O padre Cícero, no interior, lá em Juazeiro, para uns ele é considerado um homem santo, para outros ele é considerado um coronel de batina. Essa é uma realidade. Tanto que ele participou do famoso Pacto dos Coronéis no Ceará, que reuniu, em 1911, 17 grandes coronéis, e ele esteve presente, e segundo outros, ele era o 18º dos coronéis. Fecharam um pacto de apoio ao Accioli, de não brigarem entre si, e o padre Cícero esteve lá como mediador desse pacto. Então ele é um homem extremamente influente. 1911, quando Juazeiro se desligou do Crato, o padre Cícero foi eleito o primeiro prefeito de Juazeiro, e ao mesmo tempo, na época era possível, ele foi eleito simultaneamente vice-governador do estado, e ele foi alçado ao poder, ao governo, ao vice-governo, junto com o Franco Rabelo. O Franco Rabelo foi um cara indicado pelo Hermes da Fonseca para acabar com o governo do Accioli, mas o que aconteceu, gente? O Franco Rabelo entrou em choque, em rota de colisão com o Pinheiro Machado, tá? Entrou em colisão com os accionistas e com o próprio padre Cícero. Resultado, Floro Bartolomeu, dizem que ele tinha uma influência política sobre o padre Cícero, e ele convenceu o padre Cícero a lutar contra o Franco Rabelo, para tirá-lo do poder e devolver o poder aos accionistas. Meus amigos, Franco Rabelo mandou invadir Juazeiro, houve intensos combates, o padre Cícero conseguiu convencer os seus devotos, milhares de jagunços, a lutarem para defender Juazeiro, e isso entre o final de 1913 e o início de 1914, após a cidade de Juazeiro ser sitiada, mas conseguir resistir, eles acabaram tomando Crato, tomando Barbalha, os homens do Juazeiro do Norte. Eles conseguiram, enfim, vencer as tropas do governo em Juazeiro, no Cariri, e vieram para Fortaleza, ou de trem ou a pé, enfrentando resistências até Fortaleza. E ao chegar em Fortaleza, os homens do padre Cícero, que foram mandados por ele, com o apoio do Floro Bartolomeu também, eles acabaram pressionando o Franco Rabelo a renunciar. Então, o que foi a sedição de Juazeiro?
foi uma revolta ocorrida no Ceará, mas ela está no contexto da política das salvações. Ela mostrou, por exemplo, que aqueles que estavam ligados a Pinheiro Machado resistiram ao Hermes da Fonseca, ou a quem foi indicado por Hermes da Fonseca. Então, em Juazeiro começou o movimento de resistência, eles conseguiram vencer as tropas do governo em Juazeiro, vieram como rolo compressor, como um tsunami de Juazeiro até Fortaleza, venceram os últimos focos de resistência do governo do Marcos Franco Rabelo aqui, e o obrigaram a renunciar e voltar para o Rio de Janeiro, se refugiar no Rio de Janeiro. E aí o governo, na verdade, a princípio vem o general Setembrino de Carvalho, cidadão que vai aparecer depois lá na Guerra do Contestado. E ele veio como interventor, passou aqui uns 2 anos, depois o poder voltaria à mão dos aciolistas. Portanto, a política das salvações não funcionou no Ceará, ok? Como não funcionou no Piauí e em alguns outros estados. Gente, também no governo do Hermes da Fonseca, nós vamos ter a revolta da Chibata. Quando a gente fala de Chibata, revolta da Chibata, Marquês de Pombal, eleições do cacete, as pessoas ficam assim meio oriçadas, mas é normal. Gente, por que revolta da Chibata? Isso tem a ver com castigos físicos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A Marinha era a força armada da elite, tá? Mas a marujada era toda formada por pessoas pobres, brancos pobres, mulatos, negros, os oficiais aqui eram de famílias tradicionais. Então existia um código de ética, um código disciplinar na Marinha que veio da época do Império, que quando o cidadão cometia uma pena leve, ele era obrigado a passar até 3 dias a pão e água no chilindró, no xadrez. Se ele reincidisse numa indisciplina leve, o que é uma indisciplina leve? É não bater continência para o superior, chegar com a roupa mal passada, o sapato sem ser engraxado, enfim, detalhes básicos. Se ele fosse reincidente, até 1 semana pão e água. Mas se ele cometesse pela 3ª vez uma indisciplina leve ou de imediato uma disciplina pesada, ele poderia ser condenado a levar 25 chicotadas. E ele era amarrado num tronco, se ele tivesse embarcado no convés do navio, se ele tivesse no quartel, era num pátio lá qualquer, e inevitavelmente era ele sendo açoitado e os outros obrigados a assistir, e os oficiais ficavam de longe, os oficiais todos brancos, a maioria da marujada negra, mulata. Então inevitavelmente relembrava a época da escravidão. Então eles ficavam ali, né, naquele sufoco e sendo humilhados. Ocorreu um episódio em que um marinheiro chamado Marcelino Rodrigues, ele chegou um dia para o plantão e tinha tomado umas cachaças, chegou ainda meio alegre, e um companheiro o denunciou. E aí o Marcelino foi tomar satisfação com o cara, eles brigaram, e o Marcelino pegou um canivete e deu um furinho no rapaz. Marcelino foi condenado a levar, por tentativa de homicídio, a levar pelo menos 250 chicotadas. Pessoal, e os caras que foram escolhidos para açoitá-lo, também eram marinheiros, se não quisessem, eles também seriam açoitados. Lá pelas 60 chicotadas, o Marcelino desmaiou, e os outros todos revoltados assistindo. Então, o que aconteceu? Foi hospitalizado, não morreu, mas ficou meio perturbado. E os marinheiros revoltados, né, dias depois, eles tomaram alguns navios na Baía de Guanabara e ameaçaram bombardear a capital, caso o governo não atendesse às suas reivindicações. Quais são as principais causas, gente, da revolta da Chibata? A primeira delas, a insatisfação com os castigos físicos, que eram degradantes, eram humilhantes. O problema dos baixos salários, militar chama salário de soldo, então não está errado aqui, tá certo? Baixos soldos e as condições de trabalho precárias, tá certo? A alimentação estragada, servida para eles. Então, eles mandaram para o governo, para o Hermes da Fonseca, um documento com as suas reivindicações. Foi aí que se destacou a maior liderança da revolta, tá? O João Cândido, que era cabo da Marinha, da telegrafista, negro, o afrodescendente, tá? E ele se tornou uma liderança entre os colegas, ele foi o mediador da conversa, mandou as exigências para o governo, e o governo a princípio disse que acataria, mandou que eles se rendessem, devolvessem o comando dos navios que eles tomaram, eles acreditaram no governo, só que dias depois veio uma tsunami de prisões. O governo foi implacável, mandou prender, pelo menos 600 marinheiros foram presos, ok? E alguns ficaram na Ilha das Cobras. Aqui são pavilhões na Ilha das Cobras. Essa ilha até hoje existe na Baía de Guanabara, isso aqui é uma foto antiga, hoje passa por aqui a ponte Rio-Niterói. Então, gente, é administrada pela Marinha, a Marinha toma conta dessa ilha. E aí, gente, eles foram presos aqui, alguns deles, pelo menos 30 foram colocados numa cela,
entre eles o João Cândido, e dias depois uma parte dos prisioneiros foi mandada para trabalhar forçado lá no ciclo da borracha, extraindo a borracha, e a maioria deles morreu de malária. O João Cândido também foi, mas conseguiu voltar daí, vivo também, e enfim, foi expulso da marinha, mas apesar de tudo isso, ele passou a ser reverenciado pelos colegas. Mesmo expulso da marinha, contam que nos anos seguintes da vida dele, os colegas, durante muitos anos, vários anos, eles faziam uma cotinha para receber o salário e mandavam dinheiro para ajudar o João Cândido, tá certo? Gente, João Cândido foi relegado ao esquecimento, tá? Chamado pelos colegas de Almirante Negro, mas em 1979, tá? João Bosco e Aldir Blanc, dois grandes compositores, Aldir Blanc inclusive está, né, com a saúde muito debilitada atualmente, né, está saindo aí notícia nas mídias, eles compuseram o samba O Mestre Sala dos Mares, para exaltar o João Cândido. Então eles dizem assim: há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu. Eles fazem uma comparação, uma analogia com o nosso dragão do mar aqui do Ceará, né? Na figura de um bravo, aí eles colocaram marinheiro na letra original, tá certo? Por isso que está destacado aqui. Aqui a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tá? E aí, de novo, é aqui o refrão da música. O samba é bem longo, a letra da música. Professor, por que você colocou em vermelho? Porque essa música foi lançada, na verdade, em 79, nós estávamos ainda na ditadura militar. O João Cândido tinha morrido em 69, 10 anos depois, né, veio a redenção dele. A censura permitiu que para a música ser lançada, tirasse qualquer menção, qualquer relação do João Cândido com a Marinha de Guerra do Brasil. Então, ao invés de marinheiro, feiticeiro, ao invés de almirante, navegante. Até porque um almirante negro na época ainda era quase que uma afronta para eles, né? Mas, enfim, o samba o imortalizou, tá certo? Então, de vez em quando essa música cai, lê trechos dela em provas, para fazer menção a essa revolta, ok? Vamos adiante. Guerra do Contestado, gente, olha só, 1910, revolta da Chibata, que durou alguns dias, né? E aí, depois veio a Guerra do Contestado. Essa Guerra do Contestado, ela começa nos 2 últimos anos de governo do Hermes da Fonseca e termina nos dois primeiros anos do governo do Venceslau Braz. Nessa charge, a gente vê o Venceslau Braz tentando contentar, né, aos 2 governadores do Paraná e de Santa Catarina. A Guerra do Contestado ela acontece numa região, na fronteira entre os 2 estados, na verdade, no território de Santa Catarina, mas era um território também questionado pelo Paraná. Então, nessa área, surgiu uma comunidade. Gente, na verdade, a Guerra do Contestado, para muita gente, ela é uma repaginação da Guerra de Canudos, inclusive houve uma certa influência. Tanto em Canudos quanto no Contestado, nós tivemos as figuras dos chamados dos beatos, que se autoproclamavam como Messias. Em Canudos, o Antônio Conselheiro, aqui o João Maria, um beato curandeiro que criou uma comunidade e que depois ele morreria e anos depois surgiria um tal de José Maria se dizendo irmão do João Maria, e ele arregimentou as pessoas para lutarem contra o governo. Bom, nós não temos aqui no mapa, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, que bem na região onde hoje é Curitibanos, lá em Santa Catarina, foi formada uma comunidade de pessoas que eram poceiros que haviam sido expulsos da sua terra, pessoas que vieram trabalhar, por exemplo, na construção dessa ferrovia, porque em 1912 o governo federal decidiu construir uma ferrovia ligando São Paulo a Porto Alegre, e a ferrovia passaria dentro de onde estava a comunidade que havia sido fundada já, de pessoas que lutavam pela justiça social, comunidade do Beato João Maria, tá? E, gente, uma companhia americana decidiu construir a Brazil Railway Company, ou melhor, a Brazil Railway, que era a ferrovia, a Brazil Railway, a companhia que era americana. E também veio uma empresa do ramo de madeireiras, a Southern Lumber and Colonization Company, 2 empresas americanas, uma para construir uma ferrovia e a outra que era uma empresa de madeireira, já que é a região da Mata dos Pinhais, né? Elas vieram explorar a região, e a área que elas ganharam do governo, inclusive a área onde passaria a ferrovia, era dentro da comunidade, então mexeria com a comunidade. Houve resistência, essas empresas inclusive contrataram jagunços, principalmente a madeireira, para tirar o povo de lá. Foram 4 anos de conflito, lembrando que, a exemplo de Canudos,
Canudos e Contestados são movimentos marcados por um forte fanatismo religioso, marcados por uma resistência de pessoas humildes que lutam contra a opressão, mas que as duas revoltas foram duramente reprimidas. Por exemplo, em 1916, o general Setembrino de Carvalho, o mesmo que 2 anos antes estava no Ceará, na época da sede de São Juazeiro, foi mandado com um forte aparato militar, os canhões chamados de matadeira. Foi a primeira vez que aviões foram usados para sobrevoar um território, tá certo? E ele reprimiu com violência. Estima-se que no final, cerca de 20 mil pessoas morreram no contestado, a maioria pessoas da comunidade. E o governo conseguiu destruir mais uma comunidade que, na sua visão, ameaçava os seus interesses. Então, se hoje uma comunidade surgir com essas características, nós tivemos a do Caldeirão também aqui no Crato, no Ceará, se uma comunidade surgir com essas características, o governo vai destruí-la, porque ela ameaça a instituição Estado, por não respeitar as suas leis. Foi assim com Canudos, foi assim com o contestado. E nessa guerra tem um fato curioso, que é a guerra dos pelados contra os peludos. Houve um dos momentos em que alguns homens do contestado foram presos e foram levados lá para a delegacia de Curitibanos, e depois de uns 2 ou 3 dias presos e sendo reprimidos e sendo humilhados, dizem que rasparam a cabeça deles. Tá? Então a história, há muitas versões, mas a versão mais contada lá é essa. E eles foram mandados para casa de volta, e quando eles chegaram com a cabeça raspada, as pessoas ficaram curiosas e perguntaram: o que foi que aconteceu com vocês? Eles contaram: fomos humilhados, né, tal, apanhamos muito, e depois rasparam nossa cabeça e mandaram a gente de volta. Então uns contam que eles eram chamados de pelados porque as roupas eram muito simples, eram roupas muito meio que desgastadas, roupas velhas. Mas há essa versão também de que é porque no combate seguinte, todo mundo da comunidade raspou a cabeça, inclusive as mulheres. E eles foram enfrentar as tropas das empresas americanas e do governo, do exército, e aí foi a história dos pelados contra os peludos, ok? Então, gente, guerra do contestado acaba assim, e aí vem o banditismo social. Meus queridos, o cangaço. O cangaço é um fenômeno típico do sertão do Nordeste. Ele aconteceu ele começa nas 2 últimas décadas do século XIX. A gente teve alguns cangaceiros famosos, mas não tão famosos quanto o Lampião. A gente teve, por exemplo, o Jesuíno Brilhante, primeiro dos grandes cangaceiros que ameaçavam a ordem no sertão, a ordem oligárquica. Tivemos o Antônio Silvino, o tal do João Calango, alguns famosos cangaceiros, mas o mais midiático de todos, sem dúvida, vai ser o Lampião, o Virgulino Ferreira. Por quê? Porque ele surge na época do Estado Novo do Vargas, quer dizer, ele não surge ali, mas o auge dele vai ser ali. Ele morreu aos 48 anos de idade, ele entrou no cangaço jovem, com talvez 20 e poucos anos, então era a era do rádio, então a difusão do nome dele foi muito mais ampla na época, tá certo? Vamos aqui, gente, então, isso tem muito a ver com a realidade que permitiu o surgimento do cangaço. O sertanejo, ele vive intensamente sob questões sob pressões muito grandes. O sertanejo ele vivia na época sob digamos assim, uma injustiça marcada por uma estrutura socioeconômica excludente, né? A questão a concentração de terras, o latifúndio, o descaso total do governo com essas pessoas, a extrema exploração a qual eles eram submetidos pelos coronéis. Então o cidadão só tinha 2 alternativas: ou ficar do lado de um coronel, submeter-se a esse coronel, ou então viver sob a própria sorte, viver sob pressão, ou seja, não ter muito do que sobreviver. Muitos desses homens se tornavam jagunços, eram contratados pelos coronéis porque havia disputas muito grandes pela posse da terra, não só entre os coronéis, mas entre um coronel e um outro cidadão qualquer, pobre, né? Então os coronéis contratavam jagunços para lutar, para defender seus interesses. E depois surgiram os cangaceiros. Como é que surgiram os cangaceiros? Jagunços que um dia caíram na real e pensaram assim, caiu na real e disse assim: cara, eu estou defendendo esse coronel, mas ele é o próprio responsável pela minha situação de miséria. Se eu morrer, ele não vai amparar a minha família, então eu vou lutar contra esse coronel. E esses caras passaram para o outro lado e criaram bandos que passaram a amedrontar o sertão. Então eles saíam invadindo vilarejos, fazendas, saqueando, enfrentando as pessoas, enfrentando as autoridades. E no meio desse grupo surgiu o Virgulino Ferreira da Silva. Então qual é a diferença entre cangaceiros e jagunços? Eles são bandidos,
só que servem a lados diferentes. Esse serve a um coronel e esse serve aos seus próprios interesses, lutavam pela sobrevivência. Nesse esquema surge o Virgulino Ferreira da Silva, o mais emblemático dos cangaceiros, aqui junto com seu bando, Maria Bonita, e esse é o fotógrafo libanês brasileiro, Benjamin Abraão, o único que teve o privilégio de fotografar o bando do Lampião, passou uma semana mais ou menos com ele, né, filmando ali o seu cotidiano. Então, gente, o Lampião era o cara que amedrontava o sertão todo, e era um cara muito ligado à questão de moda, de sofisticação, era um cara metido a consumista, gostava de perfume, né, de roupa boa e tal, ele mesmo fazia a sua roupa, gostava de automóveis, né, rádio, essas coisas, e ele foi um cara que implacavelmente assolou o sertão. Para muitos o Lampião é um herói, para o povo do sertão, para outros ele foi um bandido, ok? Então, meus amigos, esse é o cangaço. Quando o Vargas assumiu o poder, ele decidiu acabar com todos esses bandos. Há muitas histórias que a gente poderia contar para vocês, até porque são situações de curiosidade que não dá muito tempo para nós contarmos agora. Mas a Maria Bonita foi a primeira mulher a entrar nos bandos de cangaceiros, então os cangaceiros eles raramente passavam 2 noites no mesmo lugar, porque as volantes da polícia, os batalhões, que eles chamavam de macacos, os perseguiam direto, até que em 29 de julho de 1938, o bando do Lampião foi pego de surpresa, foi pego numa emboscada lá em Angico, sertão de Sergipe, tá? Lá no Poço Redondo chamado, e aí pessoas denunciaram que eles estavam lá, e alguns estavam dormindo, alguns estavam meio descuidados. A polícia chegou e metralhou e matou parte do bando do Lampião. Os que foram mortos, entre eles ele e a Maria Bonita, foram todos degolados. Suas cabeças foram expostas durante muito tempo em delegacias, né, em lugares, em cidades espalhadas por Alagoas, Sergipe, Bahia, tá certo? E sobrou depois o bando do Corisco, mas gradativamente o governo foi eliminando, e eu acredito que no início dos anos 40 já não se ouvia falar mais em cangaço. Então o banditismo social foi uma alternativa de algumas pessoas revoltadas aqui no Nordeste com a situação de exclusão social. Então esses buscaram a bandidagem para enfrentar o sistema do coronelismo, tá? E entraram nessa vida obscura. E durante muito tempo o cangaço assolou o sertão, amedrontando as pessoas. Ok? Foi um prazer mais uma vez estar com vocês, até um próximo encontro.